Gente, tudo bem? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre como eu me interessei pela lei da atração. Desculpa o barulho, vocês vão escutar eventualmente cachorro, como agora, às vezes criança, mas eu moro em condomínio, né? E é muito normal que se tenha um pouquinho de barulho, né? Várias pessoas ao redor. Só vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, tá bom? Então, como eu estava falando, eu me interessei pelo assunto da lei da atração a partir do filme O Segredo. Só que quando eu assisti a primeira vez o filme, eu honestamente não estava preparada. Eu não entendi muito daquilo, achei que era mais um papo de autoajuda, né? Mas conforme eu me tornei psicóloga e comecei a atender pessoas e comecei a ter acesso àquilo que elas pensam e sentem, eu comecei a perceber que muito do que elas vivenciam de negativo é fruto do pensamento dela, né? Você pode ver aí que doenças psicossomáticas, né, as pessoas manifestam demais. E aí o corpo físico começa a adoecer por conta daquele pensamento negativo, aquela crença negativa que vai se manifestando ao longo da vida, né? Não é nada rápido. Geralmente você vê que é um padrão mesmo que se repete. Ela pensa constantemente assim. É predominantemente uma pessoa negativa. Porque assim, pensar negativo todos nós, né? Vamos confessar que temos os nossos momentos. Eu não vejo possibilidade de você passar 100% do seu dia tendo só pensamentos felizes, pensamentos positivos. Infelizmente, nós somos humanos e as coisas vão acontecendo e a gente tem muita dúvida, né? E essa dúvida é onde o nosso cérebro se aproveita disso para fazer umas criações aí bem negativas, né? Então, eu comecei a perceber esse padrão, até por tratar as pessoas, né? E ter acesso àquilo que elas sentem e pensam. E a partir disso veio a pandemia, então eu comecei a atender só online e tive tempo, né, para refletir a respeito de várias situações que eu havia tido a oportunidade de vivenciar junto com as pessoas que eu atendo, né? E assim, muitas pessoas estão abertas a falar sobre isso e outras não, né? Acreditar, muitas não acreditam. E também eu não posso envolver isso durante a sessão, né? Até pelo fato de que muitos vão considerar algo fora da ética, etc e tal. Então, eu não envolvo isso durante a sessão de atendimento com pacientes que eu realize, né? As sessões terapêuticas. Mas para minha vida pessoal, acredito muito, e eu também vejo muitas outras pessoas que têm essa mesma crença, né, em relação à lei da atração, conseguirem transformar as suas vidas, né? Então, eu, como todo mundo, ser humano, né, já passei por diversas situações e comecei a perceber em mim mesma algo que na minha vida não estava evoluindo muito e que eu percebi que era em razão da forma como eu pensava. Vamos falar exatamente o que foi, né? Dinheiro, a questão financeira. Eu queria ir além, vamos dizer assim, né? Eu queria ganhar o suficiente para ter minha casa. Eu ainda não tinha minha casa naquela época, né? E eu achava que a minha vida financeira estava estagnada. Então eu comecei a observar quais eram as crenças e os pensamentos que eu tinha relativos a dinheiro e observar também coisas que eu aprendi com a minha família, né? Então eu ouvia muito constantemente as frases: é muito caro, isso não é para você, dinheiro é um mal, né? Aquela frase, gente, esqueci. Dinheiro é a raiz de todo mal, né? Eu ouvi muito isso ao longo da minha vida. Não que os meus pais tenham feito de forma proposital, né? Mas veio da vivência deles também, eles acabaram passando isso para mim. Então, ao mesmo tempo que eu conseguia alguma coisa, eu acreditava que eu não ia muito além daquilo. Então, eu fiquei estagnada financeiramente durante um período
e arrumando problema atrás de problema, e quando eu achava que eu ia conseguir dar um passo à frente naquilo que eu queria, a coisa não saía exatamente como eu pensava, então eu passei a me auto-observar. Aí a primeira coisa que eu fiz foi começar a perceber essas crenças, né, limitantes, e comecei a tratar. E eu percebi que eu falava muito a frase é, eu quero, mas não posso, ou não dá para mim, precisa de muito dinheiro, eu não tenho dinheiro, meu dinheiro é pouco. Eu sempre falava dessa forma em relação ao dinheiro. Então, era uma coisa assim, meio que desequilibrava tudo o que acontecia à minha volta. E aí eu comecei a pesquisar mesmo, né, formas de mudar isso. Foi quando eu tive acesso a alguns audiolivros, né? Eu comecei a procurar audiolivro no YouTube, né? O primeiro que me chamou a atenção foi A Ciência para Ficar Rico. Então, escutei esse audiolivro, comecei a compreender melhor. Também tinha uma frase do Joseph Murphy também que me chamou a atenção, que fala que a pobreza é uma doença mental. Isso me chamou super a atenção. Eu comecei a considerar que eu estava mentalmente despreparada para a prosperidade. E comecei a tratar. Eu mesma comecei a buscar informação para tentar mudar esse padrão de pensamento e conseguir dar o meu passo adiante, que era comprar a casa. Então, assim, eu tinha, mais ou menos condições, mas eu achava que eu precisava de uma condição ideal. Eu ficava esperando o momento ideal, e adiando, e surgia uma coisa, surgia outra, uma coisa, surgia outra, e eu acabava que não comprava a bendita casa, né? Mas me dei essa oportunidade de estudar primeiro e comecei a mudar o que eu estava pensando para depois adquirir a casa. E aí eu levei trabalhando nisso pelo menos um ano, nessa mudança de padrão de pensamento. Consegui melhorar muito em relação a isso, né? Eu comecei. Quando você quer adquirir um bem que tem um valor que para você é considerado alto, você tem o hábito de começar a reter até as coisas pequenas. O que eu quero dizer, né? Por exemplo, eu ia comprar um café, eu queria tomar um café especial, vamos dizer assim, né? E eu ficava, não vou comprar porque é muito caro. Não dá, sabe, para eu comprar, porque se eu comprar o café, eu não vou poder, vai ser menos dinheiro para comprar aquilo que realmente que é o meu objetivo, que é a casa, né? Não que você não deve economizar, mas eu gastava nas coisas pequenas com dó, sabe? Sabe aquele sentimento de miséria, de escassez? Eu fiquei assim durante um período. Apesar de eu querer algo grande, que era para mim grande, né, que era ter minha casa própria, eu alimentava esses pequenos pensamentos, acabava meio que me boicotando. Então eu não tinha prazer em ir numa cafeteria legal e comprar aquele café que eu queria, porque eu achava que aquilo ia atrasar o meu plano. Quando justamente quando você vai estudando é o contrário. Você precisa se sentir bem em relação àquilo que está à sua volta. Claro que você tem que ter um controle, você tem que ter objetivo, ótimo, mas não ter esse pensamento constante de miséria, de achar que um cafezinho vai acabar com toda a sua, com todos os seus planos, vamos dizer assim, né? Consegui superar isso e aí eu comecei a gastar com consciência, mas não gastar com aquele pensamento de escassez e de miséria. Pagar uma conta com dó também acontece muito com as pessoas, né? Hoje, quando eu pago a minha conta, eu morro de alegria, gente. Eu fico feliz. E uma coisa que eu aprendi nessas minhas pesquisas, né? Que em relação à conta é um gatilho mesmo para todo mundo, né? Vai pagar aquela continha mensal e aí começa a ter mil pensamentos negativos em relação àquilo. Quando aquilo é um serviço, você precisou daquilo, você utiliza aquilo. Então, fui ensinada, né, por meio das informações que eu recebi, além de ser grata pelo que eu estou pagando, ficar feliz pelo serviço, também pensar em quem vai receber aquele dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, se eu estou pagando a energia, funcionários lá da Bandeirantes vão receber o seu salário, então eu tenho que ficar feliz que eles vão receber um salário, vão poder sustentar a família deles e assim por diante. Então, foram pequenos passos.
Mas se você tiver paciência consigo mesmo, super vale a pena. Eu consegui sair da situação que eu estava, que era uma situação de inércia, né? Eu ficava parada esperando, esperando, esperando o momento ideal, não fazia nada, e além de não fazer nada, não tinha prazer nas coisas que eu fazia, que era pagar as minhas contas e os pequenos prazeres da vida, como tomar um cafezinho legal. Então, não faça isso com você. Tenha consciência, gaste de forma consciente, tenha um planejamento, um objetivo, mas elimine esse sentimento de escassez, de miséria, ficar repetindo toda hora, ah, é muito caro, ah, eu não posso, ah, eu não tenho dinheiro. É uma coisa que muita gente fala. Se você conseguir pelo menos reduzir isso, você vai ver como a sua vida vai mudar. Eu espero ter ajudado, tá bom? Obrigada por vocês terem me ouvido.